Irmãos, então vamos dar início. São 8h04. Bem, como eu estava falando, meu nome é Ian. Eu sou seminarista pela Igreja Presbiteriana Filadélfia de Parnamirim, do Rio Grande do Norte. Estou no último ano do curso de Teologia do Seminário JMC, o Seminário José Manuel da Conceição. E fui aluno do reverendo Christian Briale, a quem conheci lá no seminário JMC, e depois pude apreciar muito o seu conhecimento, as aulas que ele nos ministrava, pois ensinávamos não só sobre história da igreja, que eram as disciplinas, mas também sobre o pensamento cristão, né, a estrutura de pensamento da fé cristã, e nos mostrou que os fatos são muito mais movidos por ideias do que muitas vezes nós imaginamos, né? E ele também sempre um grande entusiasta de Herman Bavinck, assim como de João Calvino, sempre incentivou muito a turma nesse sentido, e isso sempre nos alegrou e nos direcionou nesse sentido para a glória de Deus. E hoje ele aceitou o nosso convite de estar aqui conosco na live, conversando sobre o Herman Bavinck, né? Mas especificamente sobre uma obra do Herman Bavinck, A Certeza da Fé. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é o último capítulo da obra. E eu passo a palavra para o reverendo Christian, para ele se apresentar, falar um pouco sobre si. O senhor é potiguar, reverendo? É isso mesmo? Exatamente. Eu sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Isso aí. Fale-nos um pouco sobre o senhor, como o senhor foi enviado ao seminário e o que o senhor exerce hoje lá no Mackenzie, até mesmo no seminário. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ian, é um caro amigo. Uma das grandes satisfações do seminário é possibilitar conhecermos amigos que certamente nós vamos levar para o resto da vida. O Ian é um deles, é um dos mais caros amigos que tive o privilégio de fazer ao longo desse tempo no seminário. E é uma honra, uma alegria, uma grande satisfação poder estar presente em uma reunião virtual no meu estado, né? Ainda que estejamos distantes, né? É sempre honroso da minha parte qualquer tipo de relação com a minha terra, e é sempre um privilégio poder fazê-lo. Agradeço, estendo o agradecimento também ao pastor Jorge Tomás, que me deu uma informação agora que me alegra. Eu não sabia, grande honra também. Podemos trabalhar juntos durante o período da validação também, né? Então, obrigado pela lembrança, reverendo. Deus abençoe o senhor e seu ministério. E eu sou do Rio Grande do Norte, né? Sou de Mossoró, e membro ainda do Presbitério do Oeste rio-grandense, portanto, somos do mesmo sínodo, né? Temos como presidente atualmente o pastor da minha igreja, né? A minha igreja de origem. O meu pastor, né, é o reverendo Samuel Bezerra, né? Samuel Ribeiro, né? Bezerra é o Samuel Bezerra, o pastor com o qual eu trabalho aqui em São Paulo. Samuel Ribeiro, o reverendo Samuel Ribeiro, presidente do sínodo, né? Então, ele também é o pastor da minha igreja. Posso dizer, então, que é o meu pastor, e desfrutamos de conhecidos, né? De elementos semelhantes, né? E eu fui enviado ao JMC pelo Presbitério do Oeste Rio-Grandense, já faz algum certo tempo, né? Isso já conta mais de 20 anos, né? E nunca tive o privilégio de retornar ao meu presbitério, ainda que permaneça como membro do presbitério, continuo pastor do presbitério do Oeste Rio-Grandense, e fico muito feliz em ver o Ian terminando os seus estudos, né, com muito desempenho, muita qualidade, e vir ao Rio Grande do Norte. Então, parabéns. A igreja ganha, o presbitério ganha, o Ian sai ganhando também.
e todos os irmãos poderão desfrutar da presença do Ian e sua família, né? E eles também, né? Então, mais uma alegria poder ter essa notícia, né? Deus continue abençoando os irmãos. Amém, amém. Nós aqui agradecemos a presença do Senhor, reverendo. É uma alegria, mas sem delongas, vamos ao nosso tema, né? Então, acho que alguns irmãos já entraram aí. O reverendo Jorge, inclusive, falou que foi seu aluno, o senhor comentou isso aí. E o Robson confirmou que, de fato, era aquele curso que o senhor ministrou a disciplina de ética lá no Mackenzie. Reverendo, o capítulo 4 do Herman Bavinck, ele fala sobre o caminho para a certeza. Esse livro, A Certeza da Fé, muitas vezes a gente toma a palavra certeza como se referindo àquele uso mais comum, né, do senso comum da palavra certeza, como alguém que tem certeza da salvação. E me parece que ele toma essa palavra, essa expressão, como algo mais profundo, né? Como se referisse ao conhecimento que leva à convicção. Me parece que é isso que ele chama de certeza da fé. A gente pode entender desse modo, reverendo? Como que a gente entende aí essa certeza da fé para o reverendo Herman Bavinck, né? Sim. Eu creio que acho que alguns elementos que antecedem essa concepção do Herman Bavinck, mas que estão presentes naturalmente. Uma delas é uma perspectiva que, segundo alguns autores, por vezes até autores seculares, apontam como uma contribuição, ou talvez a maior contribuição, em termos, digamos, seculares, da reforma protestante, que é uma concepção integral do indivíduo. Então, para a ótica reformada, e nessa esfera, o Bavinck é um dos principais representantes, eu diria, após Calvino, certamente, ele tem um modo de pensar que é completamente íntegro. E, com isso, é como se nós não tivéssemos esse dualismo recorrente que, vez ou outra, nós vemos na atualidade, que é alguém dizendo: eu sou um pouco mais teórico, eu sou muito abstrato, eu gosto mais do pensamento. E um outro diria assim: não, eu sou mais afeito a algo mais prático, eu gosto das coisas um pouco mais diretas e objetivas. E isto, às vezes, é tido como se fosse uma oposição excludente, como se fossem composições distintas do mesmo indivíduo. Ou ele é teórico, ou ele é prático. Que é lamentável. Esse modo de pensar, ele é aparentemente conflitante. E, por vezes, as tentativas de solucionar essa problemática tendem a reunificar esses dois elementos, mas mantendo a pressuposição de que eles são em separado naturalmente. Eles nasceram como distintos e como positivos, e às vezes até como autoexcludentes. Mas o pensamento da reforma, que reflete muito bem como você já tem apresentado nos vídeos, e eu agradeço por recebê-los diariamente, né? A reforma foi fundada segundo uma concepção bíblica, a determinação de que a Escritura ela é toda suficiente. E a Escritura não faz esse tipo de distinção. Portanto, para o Bavinck, conhecimento teórico e conhecimento prático ou prática não são excludentes. E a tese dele, que ele desenvolve aqui, é a grande comprovação disso. Porque praticamente em todas as páginas do livro, ele está ecoando de uma forma aplicativa, prática, em muitos momentos aqui isso fica extremamente evidente, a sua dogmática. Uhum. E a construção inteira da sua dogmática está posta inicialmente no livro, no volume 1,
nos primeiros capítulos, em que ele vai estruturar esta teoria do conhecimento fundamentada na Escritura. E dentro de uma concepção central, que é a sua concepção de revelação. Então, esse caráter é importantíssimo aqui, e, portanto, como o Bavinck vai falar de certeza da fé, certeza de salvação, por exemplo, aqui, são apenas modos, digamos, didáticos de abordar o tema, mas eles são entrelaçados entre si, de modo que não podem ser distintos. Não há certeza de salvação sem conhecimento. E esse conhecimento é descrito aqui como como o próprio título do livro, certeza da fé. Às vezes a fé, do modo deturpado e corroído da nossa época, é entendido como se fosse um ímpeto do espírito do indivíduo, ou algo emocional, puramente intelectivo, de modo que algumas pessoas têm mais fé do que outras têm. Como se fosse algo que flui naturalmente do indivíduo com um caráter até muito místico no sentido medieval do termo, né? Incontrolável, como um eu incontrolável do sujeito. Mas para o Bavinck, refletindo exatamente essa concepção bíblica, fé, acima de tudo, é conhecimento. E esse conhecimento tem um objeto. Esse objeto é a palavra. Por isso, essa certeza, essa convicção está posta exatamente na garantia de que é a Escritura. Então, essa certeza não é algo do sujeito, mas uma propriedade característica da própria palavra. Porque se a certeza fosse nossa, nós teríamos problemas, né? Então, essa teoria do conhecimento que Bavinck aponta tem como elemento supremo não o indivíduo, o sujeito que conhece, mas o objeto do conhecimento. E esse objeto do conhecimento é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Daí a possibilidade de certeza de fato. Porque o objeto desse saber, desse conhecimento é seguro, é plenamente seguro. Perfeito, perfeito, reverendo. De fato, esse capítulo 4, aqui já entrando no capítulo, eu fiz essa pergunta introdutória e foi muito boa, muito esclarecedora. Até para mim, que tenho lido, que li o primeiro livro do Bavinck, mas ajuda a mostrar o que esse capítulo 4 diz, né? O caminho para a certeza é um caminho que passa pelo conhecimento, então envolve questões de epistemologia, é um caminho que passa pela questão da revelação, a revelação inerrante de Deus, então pela questão da palavra, o que aproxima muito essa obra do livro 1, de fato, da dogmática, né? Como o senhor colocou, e é através da palavra, da proclamação da palavra, que nós conseguimos desenvolver a certeza, né? Uhum. O senhor queria complementar mais algum? Não. Certo. Nesse sentido, reverendo, o capítulo aí 4, que fala sobre o caminho da certeza, ele inicia falando sobre a questão da demonstração científica, né? Eu acho interessante como no livro como um todo, da certeza da fé, ele está sempre fazendo, apontando pontos de contato e de discordância entre a certeza da fé e a certeza da ciência, né? E ele consegue demonstrar com muita clareza que, em muitos aspectos, a certeza da ciência se parece com a certeza da fé. Às vezes, o mundo vê a questão da certeza da fé como uma coisa desprovida de racionalidade, desprovida de conhecimento, só ligada à emoção, e ligada a um testemunho, né? E aí ele, a partir dessa questão do testemunho, ele mostra que a ciência e a fé têm essa relação. No capítulo 4, especificamente, ele trabalha a questão da demonstração científica e ele chega a afirmar que, de fato, não é possível demonstrar, através dos meios empíricos, que as escrituras são a palavra de Deus. E nem é esse o interesse, né? Como é que a gente pode responder, reverendo, a um cristão ou a mesmo um ímpio que procura
através dos métodos empiristas, os métodos da ciência, provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que Bave que nos ajuda nesse sentido? Uhum. Bom, eu acho que a gente tem algumas possibilidades, né? Eu diria que uma delas, um dos leitores do Bavinck, né, indiretamente, a gente poderia trazê-lo aqui para nos dar uma luz nesse sentido, que é o Francis Schaeffer, né? Schaeffer chamava a sua tarefa apologética de evangelização, o que é muito interessante, né? Não é um caráter de conflito. E a apologética, essencialmente, nunca será o conflito para vencer o embate. É o tipo do conflito que, se ele for estabelecido, a vitória nunca ocorrerá ou o prêmio nunca será recebido. Nosso objetivo com o Evangelho não é que o Evangelho seja um objeto de convencimento nosso, propriamente, ou de um embate de ideias e de conflitos, porque nós podemos desconstruir mentalidades, nós podemos desconstruir ideias e concepções, mas isso não significa necessariamente que o indivíduo vai aprender e será convencido daquilo que nós cremos, né? Então, o Schaeffer chamava de pré-evangelização uma tentativa inicial, por meio de um diálogo próximo do indivíduo, mostrar a ele como as suas estruturas elas não se sustentam. Então, eu diria que possivelmente podemos pensar como um ponto de partida um diálogo que permita descrever que os próprios métodos científicos de demonstração empírica, eles também não são métodos fidedignos. Eles são sempre métodos circunstanciais e não têm a qualidade de certeza e convicção plena. E se porventura a ciência tenta apresentar-se como detentora da possibilidade, pelo menos, de apresentação de um conhecimento perfeito e irretocável, ou um objeto de saber irretocável, ela perderá o seu caráter de ciência propriamente dita, segundo ela mesma diz ser. Bom, eu acho que exemplificando isto, por exemplo, o próprio caráter do método empírico, né? Um exemplo frequentemente citado no âmbito das discussões científicas é aquele dos cisnes, né? Então, seria mais ou menos assim, um indivíduo está observando cisnes e passa um cisne e esse cisne é branco, o segundo cisne é branco, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, centésimo, o milésimo cisne que passa é branco. E todos esses cisnes são brancos. O método empírico chegaria à conclusão que, se todos os cisnes que passaram são brancos, logo todos os cisnes literalmente são brancos. Mas a única coisa que o método empírico consegue fazer, a única conclusão lógica que se deveria chegar é que aquele indivíduo que está observando cisnes passando, ele observou 1000 cisnes brancos passando. Nada além disso. Não seria possível uma conclusão total, completa e objetiva que chegasse a afirmar que todos os cisnes são brancos. Então, na própria discussão no âmbito da filosofia da ciência, muitos já apontaram a falha do próprio método empírico e a limitação do método empírico. Então, quando nós apresentamos que o objeto de fé de determinado indivíduo ele não se sustenta ou ele não supre as necessidades básicas para um objeto de fé, ele será levado, pensando aqui, claro, sempre em tese, né, a concepção, a conclusão de que não vale a pena apontar a sua fé para este objeto. E o Bavinck gosta muito de usar pares de termos, né? Um deles aqui que a gente poderia trazer é
esse tipo de convicção na ciência não lhe traz segurança para a morte e para a vida. Aham. Não lhe traz segurança. Não temos notícia, e o Bavinck desenvolve isso em outras partes do livro, nós não vemos ninguém negando a sua própria vida, ou doando a sua própria vida em nome de uma concepção científica. Nós temos o oposto. Pessoas que negaram as suas proposições científicas para salvar a sua própria vida. Bom, mas que tipo de fé é esta em que o indivíduo nega-se a si mesmo? Que tipo de fé é esta que não leva o indivíduo a defender de um modo íntegro aquilo que ele diz crer? Então, obviamente, não deveria carregar esse conceito de fé dentro desse âmbito que produza uma certeza e convicção. No entanto, quando nós observamos a própria Escritura, nós vamos verificar que ela é autossuficiente. Quando os reformadores trouxeram à tona a concepção do sola scriptura, um dos textos mais utilizados, e também um dos mais conhecidos e citado por todos nós, é o texto de Paulo a Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a crítica a essa argumentação é que ela era uma argumentação em círculo. É a Bíblia que defende-se a si mesma. Mas é exatamente isto. A reforma trouxe à tona um princípio importantíssimo. A palavra de Deus não precisa de nenhum referencial a não ser ela mesma. E nós não precisamos buscar qualquer tipo de critério externo à própria revelação de Deus, a garantia para a manutenção da fidelidade do que a Escritura diz. A Escritura é autossuficiente. Então, nesse aspecto, nós não temos como buscar provas externas para justificar a certeza puramente dentro de um diálogo intelectual. No entanto, é lógico que ela, ao atribuir-se o caráter de certeza, de convicção, de fidelidade plena, ela dá um nó na cabeça dos indivíduos que querem corroê-la, exatamente porque não se imaginaria que ela respondesse desse modo. Mas isso só vem a corroborar exatamente a integridade da própria Escritura. Mas, ao mesmo tempo, aí já dentro de um caráter mais teológico e dentro de uma discussão sobre perspectivas apologéticas, né, nós defenderíamos uma concepção de uma perspectiva que depende de uma ação do Espírito Santo em convencer. Então, é uma perspectiva fideísta. Por mais que apresentemos provas, por mais que elas sejam coerentes, o que nós ganharíamos do indivíduo, possivelmente, seria ele dizer que tem sentido, que tem lógica, que a proposição se sustenta, e isso não passaria de um diálogo intelectivo se não houver uma atuação direta do Espírito Santo. Então, é isso como o reverendo Jorge diz, né? A Bíblia não precisa de nenhuma evidência a não ser ela mesma. Então, como o Bavinck vai apontar, né? Isso não significa que precisemos abrir mão de evidências comprobatórias da ciência. É interessante livros que mostram, que comprovam através de descobertas científicas, histórias, escrituras, arqueologia e assim sucessivamente. Mas a nossa fé não está sustentada em descobertas científicas, até mesmo porque o método empírico ele é extremamente limitado. E não somente limitado, há pressupostos que são norteadores dessa perspectiva empírica aplicada à ciência. E aí é um elemento que é difícil que o indivíduo admita as limitações e falhas, né? Exatamente porque admitir as limitações e falhas lhe impossibilitará qualquer outro meio de solução para os seus dilemas. E esse é o grande problema, né?
Eu diria que não é nem o que o sujeito crê que aquilo que ele defende é verdade. É porque ele não consegue perceber outra alternativa. E abrir mão daquilo a qual ele tem uma segurança aparente significará ficar sem nada. E aí que entendo que há necessidade exatamente da pregação do Evangelho de um modo puro e simples, que não tenta se enquadrar em estruturas científicas, sejam elas quais forem, sejam de qual método for. Porque esse indivíduo está em busca exatamente disso, não de um salto no escuro, não de uma fé irracional, mas ele sabe, no fundo, que a corda, as amarras às quais ele tem tentado sustentar as suas garantias, elas são extremamente frágeis e não conferem a ele a validade necessária e suficiente para lhe dar a certeza e convicção, né? Então, acho que aí nós entramos exatamente com o que nós... Isso, reverendo, com relação a essa questão da experiência que você estava falando, é interessante que o fato da gente dizer que a Bíblia não precisa da comprovação da experiência não significa, como o senhor falou, que nós descartamos a experiência. Inclusive, eu lembro de uma discussão que eu li uma vez na sistemática do Charles Hodge acerca dos sacramentos. Um dos argumentos que os reformadores usaram para afirmar que não havia a transubstanciação é que você estava vendo que o elemento continuava sendo pão e que o vinho continuava sendo vinho. Você estava vendo aquilo. Aí os católicos romanos diziam, tá, mas você pode confiar nos órgãos dos sentidos para produzir uma convicção? E um dos argumentos do Charles Hodge é, olha, você precisa da visão para ler a Bíblia. Uhum. Pelo menos isso. Você precisa pelo menos da visão, né, do órgão de sentido visão, para poder ler a Bíblia. Então, às vezes, algumas pessoas acham que quando a gente está desconsiderando a prova científica por meio do empirismo, nós estamos, então, dizendo que não confiamos na experiência ou que não confiamos nos sentidos, né, em usar o órgão dos sentidos. Inclusive, esse é um dos temas que ele aborda, um dos tópicos do capítulo 4, é a experiência como fundamento da certeza, e aí ele vai passar para a parte do fracasso da experiência. Então, reverendo, mudando um pouquinho aí da questão da ciência e passando aí mais para a questão da experiência. O Bavinck vai confirmar que, de fato, a fé cristã vai nos levar a uma série de experiências. A fé cristã vai nos levar a uma série de experiências. Mas que essas experiências não são o fundamento da fé. Elas estão mais para a consequência. É isso mesmo, reverendo? O senhor pode nos falar um pouco sobre esse tópico? Onde é que a experiência está aí na relação do crente com a fé cristã? Sim. É interessante o modo como o próprio Bavinck, né, a própria experiência do Bavinck, né, e o modo como ele descreve estes elementos, como entra essa discussão, né? Ele vai apontar, ainda que não seja detalhadamente aqui, né, e não é o seu objeto também, nem dá para ser o nosso agora, que é a própria discussão em torno do que é o esvaziamento, né, do sistema teológico como sustentado unicamente pela Escritura, o modo como ele foi corroído pela simples e sucinta apresentação, digamos, de proposições objetivas e diretas por uma espécie de escolasticismo protestante que tem um caráter negativo e positivo, não é tão simples descrever assim, mas depois ele vai apontar a própria influência do Friedrich Schleiermacher, né, que é uma reação a essa perspectiva racionalista que adentra a igreja, adentra os sistemas teológicos e que passa a valorizar exatamente a experiência em si.
uma discussão interessante é possível apenas a partir dos títulos das grandes obras, né, de teologia sistemática, né? Bavinck usa o termo dogmática reformada, e a utilização desse termo é importantíssima. Já a grande obra sistemática do Schleiermacher é a doutrina da fé, porque a fé e a experiência, é um senso de dependência da divindade. O que dá um tom, não é à toa, que Schleiermacher vai ser conhecido na história como o pai da teologia moderna. E há uma teologia puramente racionalista extremada, quanto uma teologia altamente desenvolvida em torno desse senso de dependência, desse sentimento, né? E o que o Bavinck vai mostrar é que, de fato, o conhecimento da palavra, quando estamos tratando do homem um ser íntegro, e, portanto, com o ser íntegro, tanto está envolvido o seu intelecto quanto o seu coração, no sentido de emoções aqui, inevitavelmente, o conhecimento da palavra trará consigo, naturalmente, emoções. O ser que conhece não é um ser destituído de emoções. Não há necessidade de se excluir totalmente as emoções para que a capacidade de conhecimento venha à tona. O próprio conceito de coração, dentro da tradição reformada, significa o ser humano e sua inteireza que se expressa segundo as suas vontades, desejos, os seus sentimentos, as suas convicções, o seu conhecimento que dirige a sua vida, que mostra quem ele é. Portanto, a dimensão das emoções, elas são, sim, necessárias e são importantíssimas, e não podem ser excluídas, mas elas não podem ser um referencial determinante para a nossa fé, para o nosso conhecimento. Porque o próprio Bavinck vai apontar, existem elementos que nós não podemos experienciar, mas os relatos destes elementos são importantíssimos. Isso fica evidente quando se fala do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Isso fica evidente quando nós falamos do nascimento de Cristo. Nós não podemos experimentar o nascimento de Cristo. Uhum. E, claro, fica bem mais evidente. Mas há outros elementos que alguém poderia pensar. Então, haverá uma conversão de fato na minha vida se eu tiver tido a mesma experiência do apóstolo Paulo. Bom, mas aí o apóstolo Paulo não é Cristo, não é Deus. Então, nós não precisamos ter visto uma luz no caminho para Damasco, ficarmos cegos momentaneamente para que ocorra uma conversão de fato. Então, no final das contas, são elementos puramente mecanicistas e não é emoção de fato. O que é diferente quando o apóstolo Paulo fala sobre a tristeza que o pecado nos causa, angústia em sabermos que somos pecadores. Mas como nós sabemos que somos pecadores? Por causa da lei, por causa da palavra. Porque a Escritura nos diz que somos. Quando nós olhamos quem nós somos e quem Deus é, evidentemente, a nossa conclusão será uma conclusão extremamente emocionante, naturalmente. Quando nós vemos agora, nesse período extremamente aflorado por causa das circunstâncias, as pessoas sem saberem o que irá acontecer, em que eu diria que todas essas bases de fé, elas estão corroendo completamente, sejam essas mais experiencialistas ou mais científicas, e nem vale a pena descrever de onde vem, né? Mas grande parte desses elementos, desses proponentes, eles simplesmente saíram da mídia. Aqueles que estavam oferecendo saídas que eram ilusórias, que ludibriavam por meio de emoções, eles simplesmente fugiram de cena. Ainda que se fale da ciência, ela sempre tem ressalvas e adendos, mas sempre no sentido de dizer, no final das contas, que nós não sabemos
nós não temos respostas, nós não temos conceitos claros acerca das implicações, nós não temos projeções adequadas. Então, quando nós visualizamos isto, há um impacto emocional sem precedentes. E nós mesmos que somos crentes, como nós confortamos as pessoas, relembrando doutrinas extremamente caras à tradição reformada. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus governa, dirige, a doutrina da providência, a soberania de Deus, certeza de salvação, doutrina da eleição. Então, são todos aspectos que dirigem as nossas emoções quando nós internalizamos e compreendemos adequadamente. E quando nós olhamos historicamente, nós vamos visualizar que a compreensão de fato de doutrinas profundas, elas trazem certeza, convicção, e elas dirigem as emoções, às vezes impedindo que ocorra desespero, o que traz exatamente a sensação, o sentimento, a emoção de segurança. Portanto, há um perigo gravíssimo quando nós não nos norteamos pelas nossas emoções. A meu ver, existe tanto um perigo quanto o ápice da extrema arrogância, porque Deus não pode se submeter e se subjugar, seja de um modo intelectual, ou seja, da sua ação propriamente dita, a sua pessoa, a sua obra, seja de Deus, do Deus Pai, ou de Cristo, ou do Espírito Santo, não devem ser condicionados às limitações das nossas emoções. A obra de Deus não está limitada às nossas sensações. Então, quantas vezes, e nós não temos nem como mapear, a não ser perguntar, como uma pergunta retórica mesmo, quantas vezes Deus nos sustentou, dirigiu e protegeu sem que nós sequer tivéssemos consciência mínima de que Ele o estava fazendo. Então, as nossas emoções, elas são muito frágeis. E elas não conseguem sequer nos dar condição mínima para interpretarmos adequadamente as circunstâncias, mas não devemos abrir mão delas. Mas as nossas emoções, elas precisam, acima de tudo, estarem fundamentadas e serem dirigidas pela revelação de Deus, pela sua palavra, quem Deus é e a sua obra, o que Ele fez por nós e em nós, deve sim dirigir as nossas emoções. E quando nós lembramos de quem Deus é e do que Ele fez, a despeito de quem nós somos, as emoções irão aflorar totalmente. Uma lembrança que vez ou outra eu faço no âmbito da igreja é pedir para que algumas pessoas falem de como foi a sua conversão. Dificilmente alguém consegue descrever a sua conversão sem começar a chorar e cair aos prantos, mesmo crentes de longa estrada, com longa experiência, quando eles lembram quem eles eram, onde eles estavam indo, o que seria a consequência da sua vida e o que Deus fez por eles, eles começam a chorar naturalmente, porque a obra da redenção aplicada em nós nos emociona sobremodo, inevitavelmente. De fato, né? Aquilo que Cristo opera em nós, a consequência é a convicção, mas também, em muitas ocasiões, a emoção. Reverendo, a nossa turma lá do seminário está acompanhando aqui, o Pedro mandou aí uma mensagem no começo, o Eduardo também está nos acompanhando, o Silvio, teve o Douglas Lima, mandou aqui, reverendo professor Christian Medeiros, saudade de suas aulas, forte abraço. O Silvio, como eu falei, também está acompanhando. E você que nos assiste, meu irmão, minha irmã, fique à vontade para enviar sua pergunta. Se você teve dúvida de alguma coisa do que foi comentado aqui, se você tem alguma questão ou quer colocar o seu comentário, nós fazemos a live justamente para que haja essa interação. O Israel Matos também está participando, reverendo, lá do seminário. Já mandou aqui, mestre,
O reverendo Samuel Ribeiro, presidente do Sínodo do Rio Grande do Norte, colocou doutor Christian, um verdadeiro mestre Jedi da teologia. Rapaz, é o chefe, então a gente não pode falar nada, né? É. Grande reverendo Samuel já esteve aqui conosco em uma das lives falando sobre estávamos estudando aí no livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Reverendo, seguindo no capítulo 4, o reverendo Herman Bavinck, o doutor Herman Bavinck, vai falar um pouco sobre o apelo do evangelho, a diferença que é o apelo do evangelho, que o senhor comentou já suficientemente para nós, e ele fala um pouco sobre a fé como uma opção ética. Ele vai dizer que a diferença entre a crença e a descrença não é simplesmente de percepção, mas é de fato uma opção ética, é algo testificado pela consciência de todo mundo que vive o evangelho. Isso porque existe de fato uma persuasão na mensagem do evangelho, na proclamação da mensagem do evangelho. Como é que a gente pode entender, reverendo, o evangelho como uma opção ética? O que é o evangelho como uma opção ética e o que não é o evangelho como uma opção ética? Uhum. Olha, primeiramente, o evangelho ele não muda só nosso eu espiritual, digamos, né? Ele deve nos mudar por completo, na sua totalidade. Um dos termos mais importantes, eu diria, nesse aspecto, no Novo Testamento, é exatamente o termo martireu, né? E eu tomo liberdade de citá-lo assim, porque ele traz algumas implicações importantes e é um termo que de cara já fica bem evidente do que nós lembramos, né? Mártir, né? O que é um mártir? Um mártir é aquele que, de um modo bem direto, é aquele que crê e defende de um modo tão profundo as suas convicções que, se necessário for, ele chegaria até mesmo à morte, em defesa do que ele crê. E essa concepção que é traduzida, né, esse termo, seus correlatos, é traduzido por testemunha, o testemunhar, né? E Cristo nos convoca a sermos suas testemunhas. E no âmbito do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, o ato de testemunhar tem um caráter jurídico. E a discussão jurídica, e eu não me atreveria a discutir aqui, entrar na seara de alguém que tem graduação e mestrado em direito, né, como o Ian. Mas o senhor é doutor, reverendo. O senhor aqui. O senhor que é o professor. Eu sou só o aluno. Que nada, aprendemos juntos. Então, o fato é que há um caráter jurídico envolvido, portanto, há interação com uma dimensão ética, naturalmente. O próprio conceito de justiça na Escritura, ele é correlato ao conceito de salvação. Ser justo, agir eticamente, né, seria uma outra possibilidade de sinônimo conceitual, está envolvido, entrelaçado naturalmente. Então, quando nós vemos o ato de testemunhar, ele significa falar do que fez ao elemento da sua confissão, né? Do ato de homologar uma realidade. E quando ele confessa, ele fala do que lhe aconteceu, portanto, ele homologa, ele fala em conformidade, mas ele vive e faz. Portanto, todos os elementos, eles estão envolvidos. Então, é como se, relembrando até, parafraseando de certo modo, uma música antiga que se cantava alguns anos atrás nas igrejas, né? Que era Jesus Cristo mudou o meu viver, né? Então, digamos que esse é o conteúdo da confissão. Se Jesus Cristo mudou o meu viver, como eu comprovo isto? Mostrando um viver transformado.
E este viver transformado é uma dimensão ética. E essa dimensão ética do Evangelho de Cristo é tão contundente que ela não está dentro apenas da esfera, digamos, eclesiástica ou religiosa. Cristo é tomado por muitos teóricos da ética como aquele que apresenta a concepção que nós chamamos, que é chamada, ganhou-se a ideia ao longo da história, o termo ao longo da história, de regra de ouro, que é faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Então, o que é resumido assim é o grande ponto de partida para muitos sistemas éticos fora da esfera religiosa ou eclesiástica. Portanto, o evangelho que transforma a nossa vida, ele exige de nós uma vida transformada. Não é possível dizer que houve uma transformação do indivíduo, e essa transformação significa que nós somos separados, né? E aí vem as concepções de liberdade interligadas, né? Nós não somos livres como se agora, a partir de então, pudéssemos fazer o que quiséssemos. Nós fomos livres para. Então, a dimensão ética do Evangelho ela é inevitável. Nós somos separados para pertencermos unicamente a Cristo. Então, há uma dimensão ética inevitável. E não é à toa, por exemplo, um dos sermões mais famosos de Cristo é o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte é descrito por muitos autores como a ética do reino. E, inevitavelmente, essa correlação está inserida. Aquele que é crente, ele não é igual aos demais. Ele foi resgatado, ele foi separado para pertencer única e tão somente a Cristo. Portanto, ele não é idêntico a todos os demais. Isto significa que há uma dimensão ética, inevitavelmente. E a ética exige imperiosamente que haja um parâmetro. A ética é, inevitavelmente, um modelo que apresenta uma definição de juízo de valor. E esse juízo de valor, ele podemos pensar como se fosse uma régua que é traçada e essa régua diz isto é certo e isto é errado. O que pode ou não pode, de um modo muito simplista, né? O Evangelho é exatamente isso. O Evangelho ele estabelece uma regra, um padrão. É que nós vivemos numa sociedade que tem horror a regras e padrões, né? Mas viver em conformidade com a lei de Deus é exatamente a única possibilidade de liberdade que nós temos. Porque liberdade não é fazer o que eu quero e bem entendo. Liberdade é viver em conformidade com a razão da minha existência. E nós somos resgatados pelo Evangelho para vivermos em conformidade com o que Deus tem reservado a nós. E viver desse modo, submissos à vontade de Deus, exposta no seu Evangelho, é o maior prazer que podemos querer ter. Então, inevitavelmente, nós teremos uma regra, exigências no Evangelho, mas elas jamais serão exigências opressivas. Elas são exatamente a grande satisfação, a grande alegria e o grande sentido de existência para o crente, o que nos retorna também à concepção das emoções. Nós vivemos tempos, independente de pandemia ou não, em que as instabilidades emocionais são noticiadas frequentemente. E essas instabilidades emocionais, elas ocorrem, eu diria, em certa medida, porque as pessoas não têm respostas. E essas respostas são respostas a questionamentos existenciais extremamente profundos. E as pessoas não sabem a razão da sua existência. O Evangelho nos confere a verdadeira razão da nossa existência.
e nós existimos para glorificar a Deus. Daí o nosso catecismo falar de forma tão bela e poética, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus para sempre, né? Amém. Amém. Inclusive, eu vi uma charge esses dias, o reverendo Ageu compartilhou no Facebook dele, que uma pessoa está... Um assaltante entrou ali na casa dele e está procurando a pessoa, e aí ele vai e sussurra no corredor: qual o fim principal do homem? Aí a pessoa está querendo se esconder, mas ela não resiste, porque a primeira pergunta do catecismo ela responde, mesmo sabendo que tem um assaltante entrando em casa: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Achei bem engraçado essa charge. Reverendo, de fato, o Robson, seu aluno aí de ética, já colocou aí no comentário: fé sem obras é morta. A fé é demonstrada através das obras, não só no âmbito cristão, e sim na ética e moral para com a sociedade, uma vida que se difere daquela que o mundo vive. Reverendo, foi uma alegria estar com o senhor aqui. Eu estou um pouquinho aqui atento à hora, porque o Instagram, ele fecha a live, quando completa 1 hora, ele fecha automaticamente, aí a gente não teria como fazer umas considerações finais. Nós temos menos de 4 minutos para encerrar a nossa live. Foi uma bênção, foi muito bom. Eu consegui aqui ter umas percepções sobre o próprio Herman Bavinck, em relação com outros temas que eu não tinha desenvolvido ainda, sempre aprendendo muito com o senhor. Muito obrigado pela participação do senhor. Tenho certeza que todos aqui gostaram demais também, foi muito proveitoso para todos os irmãos que participaram. E eu passo a palavra para o senhor fazer considerações finais, indicar o Herman Bavinck e outras obras dele que o senhor queira indicar, comentar. Fale-nos um pouco sobre por que a igreja precisa ler mais o Herman Bavinck, né? E muito obrigado. Desde já, o senhor tem aí 3 minutos e meio para considerações finais. Bom, eu que agradeço a honra do convite, poder participar. Para mim é uma grande alegria. Obrigado, Ian. Obrigado, Reverendo Jorge, a toda a igreja. Espero um dia poder visitá-los aí, que não demore. Seria uma grande satisfação, né? Ir à região, ao Rio Grande do Norte, em toda a sua extensão. É sempre agradabilíssimo poder revisitar a terra, né? Então, pisar no Rio Grande do Norte já é uma grande alegria para mim sempre, né? De fato, o Herman Bavinck, eu creio que é um autor que precisa ser lido. Ele dialoga com muitos campos importantíssimos. Ele tem uma história interessantíssima. Ele é uma prova de alguém que, de fato, tem esses elementos, né, de conhecimento profundo, alguém que escreveu uma dogmática das mais robustas que nós temos notícia. E eu digo com certa frequência, né, no seminário, vocês lembram, né, eu estaria satisfeito com as institutas e com a dogmática do Bavinck, né? Mas, ao mesmo tempo, o que mostra exatamente o que ele diz, né? Esse conhecimento profundo da palavra, que também o torna prático, o torna capaz de apresentar respostas importantíssimas às dimensões mais simples do dia a dia. Em Bavinck nós temos obras especificamente sobre ética, e também temos obras sobre família, por exemplo. Uma das mais belas obras que o Bavinck escreve é sobre família. Então, os autores que escrevem uma das mais robustas bibliotecas dogmática extremamente profunda, é um homem que fala sobre aspectos do cotidiano familiar, com instruções maravilhosas para a educação de
filhos, para relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, e assim sucessivamente. Então, mostra a integridade do pensamento fundado unicamente pela Escritura e a capacidade de viver e combater e não se deixar levar por ideias errôneas de uma sociedade corrupta, que era a que ele estava inserido, e ser, de fato, usando uma das palavras mais frequentes hoje, né, ser de fato relevante na sua época. Bavinck é considerado o articulador, o organizador do sistema de pensamento teológico que agora é chamado de neocalvinismo, né? Uhum. Reverendo, muito obrigado. Nós temos alguns segundos, mas Deus abençoe o senhor ricamente. O reverendo Jorge Tomás já colocou aí que nós vamos marcar a visita, se Deus quiser. É uma alegria. Vai ser uma bênção. Um forte abraço e até mais. Você que nos assiste, Deus abençoe. Sexta, às 8 horas, aqui no Instagram, nós teremos outra live. A última live falando sobre o apêndice do livro A Certeza da Fé, do Herman Bavinck. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Até mais, reverendo. Obrigado por todos os amigos que felicitaram e cumprimentaram. Deus abençoe a todos.